Então, agora essa atividade é a atividade 8, né? E ela pede o seguinte, para a gente dividir um segmento qualquer em 5 partes iguais. Bom, primeira coisa, eu vou construir um segmento com um determinado comprimento, que vai variar de 0 a 10. Tá? Vou fazer ele sendo um segmento qualquer, com comprimento fixo A, ok? Então, vou aumentar aqui e quero dividir esse segmento em 5 partes iguais. A atividade, ela dá um caminho para fazer essa divisão, tá? O caminho é o seguinte, construa o segmento e utilize a ferramenta semirreta para determinar uma semirreta com origem A ou origem B. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta semirreta, que está aqui, e vou fazer uma semirreta de origem A. Bom, a partir disso, ele pede o seguinte, crie um segmento CD e utilize o compasso para transportar esse segmento para a semirreta criada. Bom, como o ponto C já está aqui, eu vou criar um segmento aqui, qualquer. Cadê? Ferramenta segmento. Então, esse aqui vai ser o meu segmento, renomear aqui. Esse aqui vai ser o segmento CD, tá? E aí eu vou transportar esse segmento para a semirreta, conforme ele está pedindo ali. Uma quantidade de 5 vezes, né? Então, vamos lá. Uso a ferramenta compasso e transporto, então, 5 vezes. Ó, tchum. Esse é o tamanho, né? Tenho 1, 2, 3. Eu vou esconder aquele ponto C ali antes que ele me incomode. Continuo usando a ferramenta compasso e vou transportar aqui. Já deu, né? 1, 2, 3, 4 e a quinta tá aqui, tá? Aí depois a atividade fala o seguinte: trace um segmento unindo o ponto B ao último ponto criado na semirreta. O último ponto que eu criei na semirreta foi esse ponto I aqui. Então, eu vou usar a ferramenta que ele pede ali, a ferramenta segmento, e vou unir esse ponto I até o ponto B. Depois, o exercício pede para pegar paralelas e traçar paralelas a esse segmento, passando por aqueles pontos criados na semirreta. Então, vamos lá. Aí eu vou usar aqui reta paralela e vou então criar retas paralelas. Observem que essa forma de dividir um segmento em partes iguais, então aqui ó, são as partezinhas, aquelas, as interseções aqui que eu vou criar agora, ó, vou botar uma cor diferente, ou um ponto diferente aqui, vou botar esse estilo de ponto, deixa eu aumentar aqui. Essas interseções desses objetos aqui, ó, dessas retas paralelas com os segmentos, são exatamente os pontos de divisão do segmento, tá? Então, eu só vou botar eles aqui de uma cor diferente para que vocês possam enxergar eles, tá? Aqueles pontinhos ali estão me dando, então, as divisões do segmento, tá? Vou esconder o que eu não preciso. Aqui eu também não preciso dessas retas. Não preciso dessa semirreta e não preciso desses pontos. E não preciso desse segmento aqui, tá? E pronto, então eu dividi o segmento F em um número igual, em partes iguais. Vamos colocar aqui, se valesse 5, cada partezinha dessas aqui tinha que medir 1, né? É só para a gente ver se que tá realmente ok, ó. Todos eles têm a mesma medida, tá? Então, realmente dividir esse segmento em partes iguais, certo? Só para ficar bonitinho aqui. Agora, a atividade pergunta o seguinte, se existe uma outra forma de fazer isso, tá? A construção que a gente fez foi aquela construção que se faz com régua e compasso normalmente, tá? Outra forma de fazer isso seria utilizando o comando sequência.
Então, para isso eu vou criar aqui um novo segmento com um comprimento fixo, só que agora eu vou trocar esse ponto aqui, ficou um ponto estranho, tá? Vou com comprimento A de novo, tá? E feito isso, eu vou usar então... Por que ele tá com esse ponto feio aqui? Eu vou usar então a ferramenta... Ué, que estranho. Quero vir aqui, eu quero só esse pontinho, eu quero mudar ele. Não me dá essa opção. Tá bom, deixa ele assim. Eu vou usar a ferramenta sequência, então, para... Que estranho, deixa eu criar de novo. N, segmento com comprimento fixo, A, sei lá, por que ele criou assim, não deixa mudar. O que eu vou fazer? Sim, lembrei. Vou usar a ferramenta sequência, então, para dividir ele em número de partes iguais, 5 partes iguais. Como é que eu faria isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar e vou perguntar para o GeoGebra quanto que vale A sobre 5. Tá? Ele vai me dizer aqui que A sobre 5 vale B, tá? Então, eu vou vir aqui com a ferramenta compasso, compasso não, círculo dado centro e raio, e vou botar o raio B, tá? Ok. Para que eu fiz isso? Pelo seguinte, ó, se eu tenho esse NP aqui agora, ele vai me dar um vetor, tá? Vai ser um vetor aqui, U, e aí eu vou usar a mesma coisa que eu usei no exercício anterior, né? Eu vou usar uma sequência, cuja expressão é transladar. Quem que eu quero transladar? O objeto N por um vetor U, um número I de vezes, valor inicial de 1 até 5. Opa, 5. Pronto, dividiu o segmento em 5 partes iguais, exatamente da mesma forma que foi feito, exatamente da mesma forma que foi feito no exercício anterior e usando muito menos passos do que usei na primeira parte do exercício. Pronto.